Você não ganha dinheiro gastando dinheiro, certo? Você trabalha o mês todo, recebe o seu salário, e aí depois que você recebe o seu salário, você vai lá e gasta ele. Você vai fazer aquilo que é importante para você. O fato de gastar o seu dinheiro vai fazer com que o seu dinheiro multiplique? Não, a gente sabe disso. Isso é bastante óbvio para a gente. Porém, a gente tem essa mesma atitude com o nosso tempo. É muito comum a gente dizer, quando eu tiver um tempo, eu vou fazer isso. E quando eu tiver um tempo, é nunca. E até porque não é uma questão de ter mais tempo ou ter menos tempo. É uma questão de prioridade. Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa sexta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Eu sou o professor Marcos Amorim e o tema da nossa live de hoje é: como vou aprender automação fiscal se não tenho tempo para nada? Mas antes da gente começar a nossa live de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, seja de um escritório contábil, de uma empresa comercial ou mesmo de uma empresa industrial, como automatizar as suas rotinas de trabalho, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Para se inscrever é super simples, basta clicar no link aqui embaixo desse vídeo, você vai para a nossa página de inscrição, onde você vai colocar o seu e-mail e clicar no botão Quero Participar. Uma vez na nossa página de obrigado, você vai clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não se inscreveu, é 100% online, é 100% gratuito. Clica, se inscreve, entra no nosso grupo de WhatsApp que eu espero você lá. Então, vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. Logo de antemão, eu quero te dizer que você não está sozinho nesse barco, tá? Há muito tempo atrás, já se discutia essa questão de não ter tempo, né? Não tenho tempo para nada, estou sempre ocupado, estou sempre resolvendo pepino. Então, isso não é uma exclusividade sua e nem da nossa época. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu descobri um cara, um filósofo que viveu entre 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo. Ele viveu na época de Cristo. E lá naquela época ele já falava sobre a questão das pessoas não terem tempo. Ele escreveu inclusive um livro falando sobre isso. Esse cara é o Sêneca, um filósofo estoico, escreveu um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. Ele traz algumas dicas, alguns toques, né, para a gente entender como que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui e tentar fazer um paralelo entre as coisas que ele falava lá naquela época de Cristo e com a nossa época atual. A gente vai perceber que não mudou muita coisa. Então, se hoje a gente reclama que a gente não tem tempo, que tem muita tecnologia, que a gente se distrai muito, naquela época, na época de Cristo, ainda assim as pessoas reclamavam sobre não ter tempo, não tinha celular, não tinha computador, não tinha uma série de facilidades que a gente tem hoje no nosso dia a dia, né, de série de distrações, e mesmo assim as pessoas reclamavam que não tinha tempo. E por que será isso, né? Então, todos nós temos 24 horas por dia. Então, por que é que algumas pessoas conseguem ter resultados e outras pessoas não conseguem alcançar resultados satisfatórios? Estão sempre sentindo que, por mais que trabalhem, por mais que se esforcem, nunca conseguem chegar a um resultado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A maioria das vezes, o problema não é a falta de tempo, mas sim a falta de organização e a falta de prioridade. Tá? E não sou eu que estou dizendo, o próprio Sêneca fala bastante sobre isso. E muitas vezes a gente não enfrentar o problema de frente, a gente não pensar sobre ele. É o segundo cara que eu quero trazer aqui, que é um chamado Blaise Pascal. Foi físico e matemático lá do século 17. Ele tem uma frase bem interessante que ele diz assim, ó: todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de ficar em silêncio sozinho numa sala. O que ele está querendo dizer aqui, basicamente, é que a gente não pensa sobre os problemas que a gente gostaria de resolver. A gente está o tempo todo tentando fugir dos problemas, né, e não querendo resolver os problemas. Então, segundo ele, essa é a fonte de todos os problemas que existem atualmente na humanidade. Então, se eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho dentro do espaço de tempo que eu me proponho, tem alguma coisa errada, tá? E normalmente a gente vai buscar uma resposta, a gente vai buscar uma explicação para isso
em algo externo. Nunca é a gente mesmo, né? Sempre é o outro. E com relação a isso, tem um texto, né? Só uma frasezinha que eu quero destacar aqui do Sêneca. Ele fala o seguinte, ó: ninguém permite que a sua propriedade seja invadida. E havendo discórdia quanto aos limites, por menor que seja, os homens pegam em pedras e armas. No entanto, permitem que outros invadam suas vidas de tal modo que eles próprios conduzem seus invasores a isso. São econômicos na preservação de seu patrimônio, mas desperdiçam tempo. A única coisa que justificaria a avareza. Então, o que ele está dizendo? A gente tem muito mais cuidado com os nossos bens materiais, com o nosso dinheiro, do que a gente tem com relação ao nosso tempo. E, no entanto, o nosso tempo é o bem mais valioso que a gente possui. E como é que a gente está utilizando esse tempo? Ao contrário do dinheiro, a gente pode perder o dinheiro e depois recuperar. Mas o tempo não, o tempo passou, já era. Então, o bem mais valioso que a gente possui é o nosso tempo. E a gente precisa aprender a usar esse tempo, visto que todos temos 24 horas e algumas pessoas conseguem e outras não. Então, isso quer dizer que se alguém consegue e eu não estou conseguindo, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Então, vamos tentar identificar aqui quais são esses pontos que estão impedindo a gente de ter tempo para fazer aquilo que é mais importante para a gente, ou, como no nosso caso aqui da nossa live, né? O que é que está me impedindo? Como é que eu vou conseguir aprender a automatizar as minhas rotinas de trabalho se eu não tenho tempo para nada? Eu sei que aprender a automatizar as minhas rotinas vai me dar muito mais tempo, né? Não só tempo, mas também aumento de salário e reconhecimento profissional. Isso é algo que eu desejo, inclusive é algo que eu estou fugindo. Eu sempre trabalho muito, ganho pouco, não tenho reconhecimento. Eu quero migrar dessa realidade para uma realidade onde eu tenho mais tempo livre, onde eu sou respeitado, onde eu sou admirado no meu ambiente de trabalho e onde eu tenho um salário decente. E eu sei que o caminho para chegar lá é aprender automação fiscal, por exemplo. Mas eu não tenho tempo para aprender isso. Então, deve ter alguma coisa aí que a gente possa fazer para resolver esse problema. Então, vamos tentar identificar o que é isso. Então, ó, por que eu vivo sem tempo no meu dia a dia? Então, o Seneca já trouxe para a gente aqui a dica. Então, as pessoas gastam o seu tempo e a sua energia, muitas vezes, em coisas que não são essenciais, que não são as principais. Então, o problema muitas vezes não é a quantidade de tempo. Talvez se a gente tivesse mais tempo do que a gente tem hoje, se a gente tivesse um dia de 48 horas, as pessoas continuariam dizendo que elas não têm tempo. Tem até um estudo que um cara fez, eu não lembro agora exatamente quem é, viu na mente, nesse exato momento, eu nem consegui colocar isso aqui no meu roteiro, mas que ele fala um pouquinho, ele fez alguns experimentos sobre atividades. Então você tem um determinado tempo para entregar determinada atividade. E quanto mais tempo você dá para a pessoa fazer aquela atividade, mais ela demora. Por quê? Quem nunca deixou para estudar em cima da prova, em cima da hora? Quem nunca deixou para fazer um trabalho de escola, um trabalho de faculdade em cima da hora? Quem nunca deixou para mexer lá na sua apuração para entregar no dia que tem que fechar aquela apuração e enviar a declaração? Então, naturalmente, quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente gasta. E aí a gente gasta esse tempo que sobra, né? Teoricamente tem bastante tempo sobrando, segundo a visão do Sêneca. Ele diz que não é que as pessoas não tenham tempo. As pessoas têm tempo mais do que suficiente, só que elas desperdiçam esse tempo. E aí como que a gente pode estar desperdiçando nosso tempo? Talvez você pode estar pensando aí, cara, eu não desperdiço meu tempo não. Eu estou o tempo todo ocupado, eu estou o tempo todo fazendo alguma coisa, eu realmente não tenho tempo. E a visão do Sêneca não é contra você, não é contra mim, tá? É uma visão geral, genérica. Então, desde lá da época de Cristo até hoje, existe essa reclamação de que as pessoas, de maneira geral, não têm tempo. Ele defende que não. Nós temos tempo mais do que o suficiente, só que a gente não está priorizando o tempo da maneira correta. E eu identifico que existe um comportamento atual na nossa sociedade que parece que a gente está trabalhando, parece que a gente está produzindo, mas na verdade a gente só está ocupado. E ele fala muito disso. Ele fala que estar ocupado é diferente de ser produtivo, é muito diferente de ser produtivo. E, infelizmente, na nossa sociedade atual, a gente tem ficado muito mais tempo ocupado do que produzindo. Por exemplo, acredito que você provavelmente já teve várias vezes essa sensação. Você acorda de manhã e fala, cara, hoje eu vou resolver aqueles problemas todos que eu tenho para resolver lá no escritório, lá no trabalho. E você chega, começa a trabalhar, começa a fazer as coisas que você julga que são importantes fazer naquele dia. Quando chega no final do dia, você está cansado, você trabalhou muito, fez muita coisa, mas no final das contas você não resolveu nada.
Você não conseguiu resolver nenhum problema que você tinha antes. Então, isso, na verdade, é uma evidência de que você está ocupado e não que você está produzindo. E não tem nada, não é que não tem nada de errado, mas tipo, você não vai atingir o seu objetivo. Mas todos nós estamos sujeitos a isso, né? Eu, inclusive, me incluo nesse bolo aí. Mas se a gente quer atingir algum objetivo maior na nossa vida, a gente vai precisar priorizar o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo. A gente vai precisar saber como investir esse tempo. Então, eu percebo que um dos grandes ladrões de tempo que a gente tem atualmente é a multitarefa. É aquela pessoa que faz 300 coisas ao mesmo tempo. E a gente meio que se orgulha de ser multitarefa. Sempre que alguém te pergunta, e aí, como é que tá a sua cara? Corrida aqui na correria, né? Muita coisa para fazer e tal. Então a gente meio que se orgulha de estar na correria, de ter muita coisa para fazer, de estar sempre ocupado. Como o Sêneca fala aqui, estar ocupado é completamente diferente de ser produtivo. Então, isso dá para você. Por que é tão difícil sair disso, né? Porque você está em multitarefa, você está envolvido em diversos problemas ao mesmo tempo ao longo do seu dia, dá para você essa sensação de que você está sendo produtivo, de que você está fazendo muita coisa. Na verdade, você está se ocupando com diversas coisas e muitas vezes coisas que não são úteis para você, que não vão mudar muita coisa na sua vida. Só estão fazendo com que você desperdice o seu tempo. Então é importante que a gente comece a fazer uma revisão, uma análise de como que a gente está utilizando, de como que a gente está gastando o nosso tempo e que trace uma estratégia daquilo que é mais importante para a gente, ter objetivos, ter metas, onde que eu quero chegar. As coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia estão me levando para lá, estão me conduzindo até onde eu quero chegar. E não quer dizer que, então eu não posso mais assistir televisão, eu não posso mais ver Netflix, eu não posso mais acessar rede social. Não. Na verdade, você pode fazer tudo isso. Só que aonde você quer chegar? Quando você vai chegar lá? Quando eu tiver um tempo? Quando eu tiver um tempo, vai ser nunca, tá? Então, a gente nunca vai ter tempo se a gente ficar esperando ter tempo. Então, quando você começa várias coisas e não conclui, o que você está fazendo, na verdade, é se ocupando. Então você faz, e a maior prova disso é que quando chega no final do dia, você tem a sensação de que não fez absolutamente nada. Então isso vai gerar, entra num ciclo, tá? Eu desenhei aqui um ciclo do que a multitarefa acaba fazendo com a gente. Então, primeiro, você começa a executar as tarefas, sente que está sendo produtivo, que está fazendo alguma coisa, e no final do dia, você sente que não produziu nada, não conseguiu resolver praticamente nada daquilo que você tinha se proposto a resolver. Você começou várias atividades, mas não concluiu nenhuma. E isso vai gerar em você, no final do dia, uma sensação de ansiedade, ansiedade terrível. Porque agora eu tenho as coisas que eu tinha que ter resolvido hoje e não resolvi, mas as coisas que eu tenho que resolver amanhã. Isso vai gerando uma pressão na gente e muitas vezes faz até com que a gente não consiga nem dormir direito. Eu tenho um caso, conversei uma vez com uma seguidora minha, que ela me falou que esse processo de ansiedade, ela tinha mais de 50 empresas para poder tomar conta, e tinha uma tarefa lá muito intensa, uma rotina muito intensa, e ela perdeu os cabelos, que ela engordou, que ela teve uma série de problemas de saúde por causa dessa pressão, dessa ansiedade, dessa tensão que ela vivia por conta das empresas que ela tinha que tomar conta. Então isso é muito verdadeiro, é algo que acontece bastante, principalmente na nossa atividade, né, na área fiscal e tributária. A gente está lidando com dinheiro de terceiros, com dinheiro do contribuinte, do nosso cliente, e é sempre uma situação muito preocupante. E aí, quanto mais tarefas simultâneas você faz, o que é que acontece? Maior probabilidade de você cometer erros. Porque você está fazendo a tarefa A pensando na tarefa B. Quando você vai para a tarefa B, você já está pensando na C e na A, e assim vai. Fica um bolo doido, você não consegue focar naquilo que você está fazendo exatamente, e aí, logicamente, você vai acabar cometendo erros. Quem nunca fez aí a emissão de um DARF, quem trabalha no escritório, né? Colocou o DARF com o CNPJ de um contribuinte e era para outro contribuinte, né? Inverteu lá as informações. Então é o que acaba acontecendo, porque a gente está numa rotina tão intensa de atividade, tentando abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente simplesmente perde foco, perde atenção. E daí para cometer um erro é muito fácil. Aí você vai ter que fazer um redarf na receita, entrar com processo, esperar, o cliente vai ficar chateado com você. Então tem uma série de situações que podem acontecer e que não são nosso objetivo, não é aquilo que a gente queria, né? Então a gente está fazendo o máximo de tarefas possível ao mesmo tempo para a gente ganhar tempo,
No final das contas, a gente acaba desperdiçando, gastando mais tempo do que a gente estava pretendendo gastar. Então, essa é uma atitude, uma visão incutida aí na gente enquanto sociedade, e na minha visão tem muito mais adoecido a gente do que ajudado a gente a atingir os nossos objetivos profissionais, nossos objetivos pessoais, a ter uma sanidade mental no nosso trabalho. E aí, beleza, você cometeu os erros lá, vai ter o retrabalho, e quanto mais erro você comete, mais retrabalho você tem, mais tempo você vai precisar gastar para resolver esses problemas. Então isso acaba virando uma bola de neve, né? Você acaba aumentando o seu estresse, isso acaba virando uma bola de neve. Chega um ponto que começa a ficar insuportável aquela sensação. Aí você começa a trabalhar até mais tarde, começa a trabalhar feriado, final de semana, você não tem descanso, você não tem vida social, porque você quer resolver todas as coisas ao mesmo tempo, como não tem foco, não consegue parar numa coisa só, faz um pedacinho de cada coisa e no final não consegue resolver nada. Então, outra coisa é uma quantidade de tarefas muito maior do que você consegue dar conta. Então, pode ter realmente uma situação de que cara, você está realmente sobrecarregado. Você tem um relatos aqui de pessoas que trabalham com 200 empresas dentro de um escritório de contabilidade e que realmente é muito mais do que aquilo que ela conseguiria dar conta normalmente. E aí entra de novo esse processo de excesso de trabalho, de trabalhar até mais tarde, final de semana, tarará, tarará. Como é que eu vou como é que eu vou fazer para sair disso? Como é que eu vou organizar o meu tempo? Se eu quero, eu sei que eu tenho uma solução que eu posso aprender automação fiscal e eu vou conseguir resolver boa parte desses problemas. Vou conseguir agilizar boa parte da execução, não só executar mais rápido, como também com maior segurança e maior precisão. Mas como que eu saio desse ciclo, né? Como é que eu paro de estar o tempo todo ocupado em diversas tarefas e eu começo a cuidar daquilo que eu considero que é mais importante para o meu tempo e que vai me levar a atingir o objetivo de vida que eu tenho. Então, eu trouxe também aqui alguns pontos para a gente refletir, tá? Então, ó, você precisa escolher onde você vai investir o seu tempo. Então, a gente normalmente não pensa no tempo como um ativo, como uma coisa que a gente tem que preservar e multiplicar. Não, a gente pensa assim com dinheiro, a gente pensa assim com os bens que a gente tem, como o Seneca falou, né? Então, a gente briga por 5 centímetros de terreno, mas a gente desperdiça horas e mais horas do nosso tempo em atividades que muitas vezes são inúteis ou que não vão levar a gente a atingir os nossos objetivos de longo prazo. Então, você não ganha, vamos fazer um paralelo aqui, você não ganha dinheiro gastando dinheiro, certo? Você trabalha o mês todo, recebe o seu salário, e aí depois que você recebe o seu salário, você vai lá e gasta ele. Você vai fazer aquilo que é importante para você. O fato de gastar o seu dinheiro vai fazer com que o seu dinheiro multiplique? Não, a gente sabe disso. Né? Isso é bastante óbvio para a gente. Porém, a gente tem essa mesma atitude com o nosso tempo. É muito comum a gente dizer, quando eu tiver um tempo, eu vou fazer isso. E quando eu tiver um tempo, é nunca. E até porque não é uma questão de ter mais tempo ou ter menos tempo. É uma questão de prioridade. Então vamos fazer um exercício aqui. Você está atolado de trabalho, cheio de coisa para fazer. E sei lá, você é solteira, e você arranja aí um paquera, uma pessoa. Você marcou um encontro com uma pessoa naquele dia. Nesse dia, provavelmente você vai conseguir fazer tudo que você tem para fazer, porque de noite você tem aquele encontro lá com aquela pessoa que você está encantado, está encantada. Então, por que isso acontece? E pode ser outras coisas também. Você tem uma aula, você tem um objetivo, alguma coisa que seja importante para você. Porque a gente fecha o foco. Porque como eu sei que naquele horário eu vou ter que estar disponível, vou ter que estar naquela atividade, eu simplesmente fecho o foco naquilo que eu tenho para fazer e aí eu começo a fazer o que precisa ser feito. Então isso mostra pra gente que talvez o problema não seja ter mais tempo. Talvez seja apenas a gente ter mais foco. Dá um exemplo bem concreto que provavelmente já aconteceu com algum de vocês aí ao longo da vida. Às vezes a gente está trabalhando, fica doente, precisa marcar um exame e tal, e naquele dia específico, a partir de 1 hora da tarde, a gente vai no médico para fazer um exame e tal, e só vai voltar a trabalhar no outro dia. E nesse dia é o dia que a gente mais produz. O que é que isso acontece? Normalmente você chega no escritório, chega lá na empresa, você vai pegar quais são as questões mais importantes que você não pode de jeito nenhum sair de lá sem ter resolvido, você foca nelas. Então você pega a primeira, pega a segunda, pega a terceira, mata todas aquelas questões e quando você sai está tudo resolvido. Então você sai com aquele sentimento de dever cumprido. Por quê? Porque você focou naquilo que era mais importante. Você racionalizou como que você ia usar o seu tempo, foi lá, investiu ele e fez o que precisava fazer. Então,
É muito claro a gente ver isso numa situação que você precisa sair mais cedo do trabalho, por exemplo. E por que que nos outros dias a gente não consegue ter esse mesmo foco, essa mesma atenção, essa mesma dedicação? Ah, porque toda hora o pessoal para aqui para tirar dúvida, para me perguntar coisa. Mas nesse dia que você precisa sair mais cedo, o que é que você faz? Você bloqueia, você não olha e-mail, você diz para as pessoas que você não pode atender, que você está ocupado naquela questão. Então você fecha o foco naquilo ali. Logicamente, a gente não vai conseguir ter esse nível de foco, esse nível de atenção todos os dias do mês. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para reduzir essas interrupções que a gente tem no nosso trabalho. Tem algumas técnicas que eu utilizo aqui e que eu vou compartilhar com vocês. Então, o primeiro passo é a gente investir o nosso tempo, que é diferente de gastar o nosso tempo. Como é que eu faço para investir o meu tempo? Basta que você invista esse tempo em alguma atividade que vai te retornar mais tempo. Como é que a gente faz? Como é que eu faço isso? Se a gente não consegue recuperar tempo, se a gente não consegue estocar tempo. A gente não consegue estocar tempo, mas a gente consegue ganhar tempo se a gente conseguir fazer as atividades que a gente tem para fazer no intervalo de tempo menor. Então, dei alguns exemplos para vocês na live passada de como a gente pode automatizar as nossas rotinas de trabalho. Um desses exemplos que eu dei foi uma solução que um aluno meu fez, o Eduardo Laurentino. Ele conseguiu levantar quais notas fiscais estavam lançadas ou não, né, as notas faltantes de escrituração lá dentro do SPED fiscal, de um período de 5 anos em um segundo. Então, como que ele conseguiu fazer isso? Quanto tempo demoraria para pegar 60 arquivos SPED, para pegar milhares de notas fiscais emitidas e recebidas e verificar se todas essas notas fiscais estão lançadas ou não dentro do SPED fiscal? Certamente muito mais do que um segundo. Só que para ele chegar nesse um segundo, ele teve que fazer uma escolha. Então ele teve que escolher, investir o tempo dele em criar uma solução automatizada que fosse resolver aquele problema por ele. Então a conta é simples. Cara, quanto tempo eu vou precisar para fazer isso aqui? Eu vou precisar investir algo em torno de, sei lá, 15 dias para eu poder chegar no resultado disso aqui. Ou será que em 15 dias eu não consigo criar uma automação para fazer isso por mim? Eu acredito que sim, eu acredito que qualquer um de vocês que está aqui é capaz de, em 15 dias, criar uma automação como essa, mesmo partindo do zero, desde que você tenha foco. Né? Então, normalmente, eu falei lá das habilidades, né, de extrair dados, de deletar, de inserir informações. Então, você vai demorar mais ou menos 1 hora, tá? Em torno de 1 hora eu consigo te explicar, normalmente tipo de uma live, né? Eu consigo te explicar, por exemplo, como extrair as informações de um arquivo XML. Então, se você investir meia hora, 1 hora do seu dia em aprender algo que vai te render bastante tempo lá na frente, né? E no nosso caso, não só mais tempo, como também maior reconhecimento profissional e maior salário, você está avançando em direção ao seu objetivo. Só que muitas vezes a gente não tem esse objetivo claro. Então fica muito difícil da gente priorizar quais são as coisas mais importantes. Então, se o seu objetivo é sobreviver a fazer o trabalho que te deram para fazer, qualquer pessoa, é muito frágil, qualquer pessoa pode chegar e, agora isso aqui é mais importante, faz isso aqui. E você vai mudando de objetivo em objetivo, de tarefa em tarefa, sem nunca chegar num resultado mais concreto. Quando você tem um objetivo, você tem uma meta onde você quer chegar, seja um cargo da empresa onde você atua, seja um salário, seja uma renda extra que você quer fazer, você vai começar a mover os seus esforços, a sua intenção, o seu tempo, a sua energia para atingir esses objetivos. Então, o mais importante nesse momento não é criar tempo, a gente não consegue criar tempo do nada. É observar onde a gente tem gasto o nosso tempo e começar a remanejar isso. Não é que você vai deixar de fazer tudo o que você faz, mas, cara, todo dia eu vou parar meia hora, por exemplo, para aprender como que eu faço para automatizar aqui uma rotina específica, uma rotina X, e me gasta muito tempo. Eu gasto todo mês 20 horas numa determinada atividade. Então, eu vou colocar como foco nesse mês, por exemplo, aprender a automatizar essa rotina, porque eu sei que no mês seguinte, essas 20 horas que eu gastava em quase 3 dias de trabalho, né? Se a gente considerar 8 horas de trabalho, eu vou conseguir fazer isso em alguns minutos, muitas vezes em alguns segundos. Então, eu tenho bastante tempo, eu tenho aí, sei lá, 19 horas e 59 minutos agora de tempo extra que eu posso utilizar para fazer outras atividades que são importantes na minha carreira também, ou para investir um pouco mais desse tempo em aprender a automatizar outras rotinas fiscais. Então, como eu falei, tem a bola de neve da multitarefa, se faz, trabalha, chega no final do dia,
sente que não fez nada, começa a ficar mais tenso, começa a ficar estressado, começa a afetar a sua saúde. É uma bola de neve descendente, uma espiral descendente. E tem uma espiral ascendente, que é quando você começa a investir o seu tempo em atividades, né, em conhecimentos que vão trazer para você uma qualidade de vida melhor, uma qualidade mental melhor, e você vai reinvestindo. O tempo que você ganhou aqui dessa automação que você fez, você reinveste para aprender uma nova coisa. Então você vai entrando agora numa espiral ascendente, onde você vai conseguindo atingir os seus objetivos de vida, aquilo que você deseja alcançar. Mas tudo isso vai exigir um esforço, tá? Então, é muito comum as pessoas dizerem, cara, eu não vou fazer isso porque eu estou sem tempo. E é justamente porque você não tem tempo que você precisa aprender a automatizar suas rotinas de trabalho. Porque se você tivesse tempo, você não precisaria aprender isso, certo? Então, nunca vai existir o tempo ideal, o momento ideal para que você comece a aprender isso. O tempo ideal é no momento que você decide, cara, eu vou aprender esse negócio agora, é o chamado dia do chega, né? Então, da agora em diante, eu vou fazer isso aqui acontecer. Você coloca o foco naquilo, começa a fazer, você começa a criar, você começa a afastar um pouquinho aqui as coisas dali, vou assistir um pouquinho menos de Netflix, vou ver um pouquinho menos de mídia social, vou assistir um pouquinho menos de filme e vou gastar um pouquinho de tempo. Não precisa ser muito, não, tá? Pode ser 5, 10, 15, o tempo que você tiver. Que é uma coisa que eu percebo também que muita gente acaba não aproveitando porque acha que não vai ter efeito nenhum. Quero fazer até um desafio com vocês. Eu quero que você se desafie a todos os dias, nos próximos 30 dias, a estudar 5 ou 10 minutos sobre automação fiscal por dia. 5 ou 10 minutos, não mais do que isso. Aqui no canal tem uma série de conteúdos, de vídeos gratuitos. Você pode escolher o que você quer aprender. Cada vídeo tem média de meia hora, um pouquinho mais. E você pode pegar esse vídeo e dividir em 3 partes. Então eu vou aprender no primeiro dia, vou estudar os 10 minutos do vídeo, depois mais 10 e mais 10. E eu garanto que no final dos 30 dias que você estiver fazendo isso, você vai ter uma visão muito maior, você vai ter aprendido a automatizar muito mais coisas do que se você estivesse esperando o tempo ideal. Ou se você, vou estudar 1 hora no final de semana. Então a gente acha que só 10 minutos não vai fazer diferença nenhuma. Muito pelo contrário, porque cada habilidade, cada coisa que você aprende, ela vai servir em diversas outras situações. Então eu dei para vocês na live passada 4 habilidades que vocês precisam desenvolver para conseguir automatizar suas rotinas de trabalho. Só que são 4 habilidades, são só 4 coisas. Só que com essas 4 coisas você consegue resolver 100% dos problemas que você tem com o SPED fiscal. Então, se eu preciso inserir um registro dentro de um arquivo SPED, e eu aprendi como é que faz para inserir um registro, eu sei inserir qualquer registro. Qualquer um, não importa qual seja a partir desse momento. Talvez eu não consiga fazer isso com uma destreza muito grande, mas eu já sei qual é o passo a passo. E se eu construir uma vez, eu construo 1000. Eu consigo resolver inúmeros problemas relacionados só a essa habilidade de inserir um registro dentro de um arquivo SPED, por exemplo. Tá? Então, isso é como se você estivesse investindo o seu tempo e esse tempo retornando juros. Então, os juros é o tempo que você está deixando de gastar executando aquela atividade de forma manual. E com esse tempo que você ganha, você vai conseguir ter mais tempo para aprofundar mais nos seus estudos e resolver problemas cada vez mais complexos. Então, é assim que normalmente as coisas se dão. Esse caminho que você vai procurar seguir. Mas, beleza, como é que eu faço para me organizar de forma prática? Você me deu várias informações aí, vários conceitos. Trouxe galera de lá da época de Jesus Cristo, filósofo, matemático, físico. Mas aqui hoje, né, no meu dia a dia, como é que eu faço para dar esse start, para começar isso? Bom, eu basicamente tem duas coisas que eu gosto de fazer, tá? Então, ou uma ou outra. Ou as duas, se você preferir. Mas, basicamente, o que é que você pode fazer? Uma coisa que vai te ajudar bastante. É a gente ter uma visão clara daquilo que a gente precisa fazer. Pode ser no dia, tá? Então, normalmente, durante o dia, eu tenho um TXTzinho mesmo, um bloco de notas, onde eu coloco as coisas que são importantes para eu resolver naquele dia. E aí eu procuro resolver cada uma daquelas coisas. Eu vou lá, faço a primeira, às vezes você não consegue, porque está dependendo de uma informação de um terceiro, alguma coisa que não depende de você. Nesse caso, não tem jeito, você vai ter que parar, você vai ficar o dia todo esperando a resposta da pessoa. E aí você passa para uma próxima atividade e você vai conseguir resolver, que não dependa de terceiros, que não dependa de outra pessoa. E aí você começa a listar essas atividades
e você começa a fazer e vai riscando. Você pode escrever num pedaço de papel também, num caderninho, e você vai fazendo e vai riscando. Só o fato de você terminar aquela tarefa e riscar já dá uma sensação, uma descarga de dopamina no seu sistema, no seu corpo. Você já se sente muito melhor e você quer mais daquilo. E aí você começa a entrar de novo nessa bola de neve positiva de pegar um problema de cada vez e ir resolvendo esses problemas. Tá? Então, essa é a forma que você pode começar de maneira rápida. Pega aí o seu caderno, um pedaço de papel, coloca, cara, hoje eu tenho isso, 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 isso para fazer. Coloca 3 objetivos. As 3 coisas mais importantes que eu tenho para fazer hoje é isso, isso e isso. Coloca isso no papel e começa a resolver. Vai lá, resolve 1, resolve 2, resolve 3 e pronto. O resto do dia agora eu posso gastar com qualquer outra coisa que eu quiser, porque eu já resolvi as coisas que são mais importantes. Quando você começa o jogo, né, ganhando de 3-0, é muito melhor do que quando você fica lá empatando quando começa perdendo o jogo. Então, se eu tenho aquelas 3 tarefas para fazer, eu vou tentar resolver isso logo nas primeiras horas do dia. Eu já ganhei o dia. Então, a sua sensação de dever cumprido vai ser muito maior. E muitas vezes, não raro, né, isso acontece comigo, e você pega, inclusive, as atividades. Pô, já resolvi tudo que eu tinha para resolver hoje. Beleza, então eu vou pegar essa aqui que eu ia resolver amanhã. E aproveitar que eu estou com tempo livre aqui, já vou matar logo isso aqui. Então, é muitas vezes muito mais uma questão de foco, uma questão de prioridade, do que uma questão de realmente não ter tempo. E a segunda forma que você pode fazer, basicamente, é pegar uma planilha Excel, e aí você vai criar várias colunas. Em cada uma das colunas você vai colocar a data do mês que você está, ou do próximo mês, e você vai começar a listar todas as atividades que você tem para fazer ao longo do mês, com as datas específicas. Por exemplo, até o dia 5 eu tenho que enviar o ISS do cliente, então até o dia 3 isso tem que estar pronto. Coloca lá, enviar ISS. O ICMS aqui no meu estado vence dia 9. Então até o dia 9 o ICMS tem que estar na mão do cliente. Só que você não vai enviar no dia 9, você vai enviar dia 7. Você coloca lá, dia 7, enviar ICMS. Você vai criar um mapa das atividades que você tem para fazer ao longo do mês. Quando você terminar isso, você vai ter uma visão de tudo que precisa ser feito. E você vai se surpreender com o seguinte, você vai perceber que vão existir buracos ali nas suas atividades. Então você vai colocar aquilo que é importante, aquilo que é essencial. Se você não fizer aquilo, vai dar problema para você. Você coloca as atividades que são mais importantes no seu mês ali, naquela planilha, você tem uma visão de como é que vai ser o seu mês. E outra coisa, você vai começar a perceber que existem períodos de maior intensidade de atividade, que tem muito mais coisa para fazer, e existem períodos que tem uma intensidade muito menor. E aí o que é que vai acontecer a partir disso? Você vai conseguir se organizar melhor. Você vai conseguir observar que, se no dia 15 eu tenho 3, 4 atividades para fazer, eu vou remanejar essas atividades que estão concentradas no dia 15 para antes, para o dia 10, para o dia 11, para o dia 12. E aí, eu, cada dia tendo um objetivo específico, eu consigo focar naquilo que é mais importante e não viver apagando incêndio. Então, é uma estratégia que eu utilizo aqui e tem me ajudado bastante. E com essa estratégia eu percebi que, por exemplo, que os dias mais tranquilos para mim ao longo do mês eram as quintas-feiras, né? Hoje já não é mais. Por quê? Porque eu peguei esse dia que era mais tranquilo e peguei as coisas, novas coisas que eu tinha para fazer e fui jogando na quinta-feira. Agora já mudou para sexta. Então, você vai começando a entender como é que é o seu fluxo de trabalho, como é que é o seu fluxo de atividade, e você vai começando a se planejar melhor. E aí, se você se planeja melhor, você vai começar a ter mais tempo livre. Um pouquinho que seja. Eu falei, 5, 10, 15 minutos que sejam por dia, e você vai conseguir agora começar a focar nos objetivos que você tem de longo prazo. Se o seu objetivo é automatizar suas rotinas de trabalho, é crescer financeiramente, é crescer na sua carreira profissional, então você pode continuar acompanhando o nosso canal aqui, os nossos conteúdos, e focar a sua atenção nisso, porque é isso que vai levar você até esse resultado. Cara, eu não tenho esse foco, meu foco é cuidar mais da minha saúde. Então você vai cuidar da sua saúde, cuidar da minha família, passar mais tempo com a minha família. Então você vai passar mais tempo com sua família e assim sucessivamente. Mas o mais importante de tudo, que eu vejo, tá, o 80-20 de tudo que a gente falou aqui hoje, é abandonar essa questão da multitarefa. Isso é a minha visão, tá? Você pode discordar de mim e tá tudo bem. Mas na minha visão, essa coisa da multitarefa, ela tem destruído bastante o nosso tempo, né? Destruído a nossa carreira, porque a gente fica preso, ocupado em coisas que não necessariamente vão levar a gente até o nosso objetivo final, ao nosso objetivo maior, seja pessoal, seja de carreira, seja de relacionamento. Então, basicamente era esse o conteúdo que eu queria te entregar hoje. Eu quero reforçar aqui o convite para você participar da Semana da Automação Fiscal, evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas vou mostrar os profissionais que atuam
na área fiscal e tributária, de escritório contábil, de empresa comercial, de empresa industrial, como automatizar suas rotinas de trabalho, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. E com isso, com esse conhecimento, com posse desse conhecimento, você vai conseguir não só executar suas rotinas de trabalho de forma muito mais rápida, como também vai ter a oportunidade de aumentar o seu próprio salário e de obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Para se inscrever, clica no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai para a página, coloca o seu e-mail, clica no botãozinho Quero Participar. Na página de Obrigado, clica no botãozinho verde, que é o nosso grupo de WhatsApp, onde você vai receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Mas é isso, gratidão por ter me acompanhado até aqui, eu espero você na nossa próxima live. Até lá, tchau, tchau!